Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa Educar Hoje. Eu sou a Sílvia e começo este nosso encontro deixando desde já um desafio em jeito de pergunta. Quantos olás é que vocês já disseram hoje? E se esses olás foram ditos com vontade, com conexão? Se os vossos olás saíram assim de verdade, com um sorriso, com um brilho nos olhos, se os vossos olás esperaram de volta os olás das outras pessoas. Pois é, eu sei que cada vez se torna mais desafiante dizermos olás, criando conexão para criar uma ligação, para contribuir para que os outros à nossa volta se sintam melhores. E claro que ao nós tornarmos os dias dos outros melhores, os momentos dos outros melhores, estamos a contribuir para que nós nos sintamos melhor também. Eu sou a Sílvia Cerqueira e é com muita alegria, muita satisfação mesmo que estou aqui hoje nesta conversa e faço parte deste grupo de mulheres maravilhosas com quem tenho a felicidade e o privilégio de partilhar momentos incríveis e menos bons da minha vida. É um grupo onde estamos totalmente abertas à vulnerabilidade, à autenticidade e onde este apoio e esta energia vai aumentando e vai crescendo à medida que nos conhecemos. Está a ser assim incrível e maravilhoso ter esta oportunidade de partilhar tantos momentos com estas mulheres da minha vida. E é também gratificante saber que destes nossos encontros, deste nosso crescimento, conseguimos passar a mais e mais pessoas os nossos desafios, as nossas angústias, mas também as várias práticas, ferramentas e estratégias de parentalidade e educação consciente que vamos conhecendo e aprimorando ao longo dos tempos. Como já foi dito aqui, foi numa certificação de parentalidade consciente que nós nos conhecemos e a partir daí decidimos trabalhar juntas. E hoje em dia, trabalhar com mulheres inspiradoras e empoderadas pode ser um desafio enorme, porque a comparação está aí ao virar da esquina, a competição também, e olharmos para os nossos sucessos, as nossas conquistas, mas também as nossas diferenças e trabalharmos e crescermos em conjunto é bastante inspirador, mas claro que eu sou mesmo muito suspeita. E acho que o sucesso do nosso trabalho e do projeto Educar Hoje passa também por isto, por conseguirmos levar esta nossa prática, esta nossa experiência em grupo, que é também e individual, a mais e mais pessoas, neste lugar de igual valor, não é? Neste lugar de vulnerável também, de quem não sabe tudo, de quem não faz tudo bem, nem de longe nem de perto, mas com a certeza de que estamos a fazer por sermos melhores a cada dia que passa. E esta é uma mensagem muito importante que gostaria de reforçar aqui. A mensagem de que a parentalidade consciente começa dentro de cada um de nós e que é um caminho que se vai fazendo ao ritmo de cada um, com intenção, com vontade, com resiliência e com muito amor. E nós estamos aqui deste lado
a nos mostrarmos também como somos com os nossos desafios, mas com vontade de aprender e utilizar cada vez mais estratégias que nos ajudam a viver melhor, de uma forma mais saudável, e sabemos e acreditamos que podem ajudar outros a viver a sua vida também de uma forma mais equilibrada. Têm sido muitas, muitas as pessoas que temos vindo a impactar nestes 10 anos. E nos últimos tempos temos vindo a trabalhar com muitos profissionais da área da educação, que é uma área que nos move bastante, porque acreditamos que quem lida e vive com crianças todos os dias pode ajudar a que estas crianças, estes jovens, se tornem adultos mais ou menos empoderados. É uma responsabilidade gigante ser educador hoje em dia e importa levar essa responsabilidade com consciência, mas também com muito amor. Não sentir essa responsabilidade como um peso, mas sentir essa responsabilidade como uma motivação adicional. Esta é a nossa mensagem. E tem sido muitos, muitos assistentes operacionais com quem temos vindo a trabalhar nos últimos anos. Centenas. E se algum deles está aqui conosco, por favor, que nos diga também um olá, vindo do coração, esse olá que tanto treinamos nos nossos encontros presenciais também. Eu sou a Sílvia Cerqueira, como já disse, a minha formação de base é via ensino, eu já fui professora há muito tempo e a vida foi-me levando e encaminhando para outros percursos. Há uma palavra que eu gosto muito e que eu costumo utilizar muito nos meus encontros, dizendo até que é uma das minhas palavras preferidas, que é a tal da serendipidade. Serendipidade que vai acontecendo muito na minha vida. E a minha transformação profissional, a minha orientação profissional foi-se alterando porque eu também estive aberta à novidade, à experiência na minha vida e experimentei fazer algo para o qual não fazia ideia se eu gostava antes. E quando eu estava a dar aulas em Viana do Castelo, que eu já vivi em Viana do Castelo, e uma colega professora chega ao pé de mim e me pergunta se eu gostaria de experimentar dar formação a adultos, que era uma coisa que ela estava a fazer e estava a gostar muito. A minha primeira reação foi: não, acho que não gosto, acho que não tenho muito jeito. Na verdade, eu licenciei-me para dar aulas a jovens, não é? Agora adultos fica assim ficava assim um bocadinho esquisito. Mas ela insistiu e eu decidi abraçar esse desafio. E a serendipidade acontece assim, desta forma, que é, nós estamos em movimento, não estamos propriamente à espera que a sorte venha, não é? Estamos em movimento, decidimos experimentar algo que até aquele momento não fazíamos ideia que esse algo encaixava em nós que nem uma luva. E eu tive essa sensação assim de imediato. Dar formação a adultos foi assim das experiências mais incríveis e transformadoras da minha vida. E não mais deixei de o fazer, não é? Foi um processo que foi crescendo, não é? Não deixei logo de ser professora, mas fui deixando de ser professora para ser cada vez mais formadora, facilitadora. Claro que numa fase inicial nas áreas mais técnicas, que era a minha formação de base, para depois me dedicar a áreas mais do desenvolvimento humano, que foram áreas que eu sempre gostei, às quais eu sempre me dediquei, mas também ainda não tinha assumido.
E quando é que esse grande momento se dá? Adivinhem? Quem é pai ou mãe e está desse lado sabe que de cada vez que nasce uma criança se dá uma pequena grande transformação dentro de nós. E eu não fui exceção. E quando nasceu a minha filha mais velha, eu estava numa fase de precisar de me reconverter profissionalmente uma vez mais. E esta minha filha mais velha veio com a missão de me abanar, claramente, de mexer muito comigo e de me empurrar e dizer: vá lá, mãe, faz qualquer coisa com as coisas que tu acreditas e com aquilo que tu já sabes. E isto tinha muito a ver com uma experiência que eu passei na Alemanha, em Berlim, onde eu trabalhei cerca de um ano letivo numa escola de pedagogia, de uma pedagogia antroposófica, uma pedagogia mais holista, integrativa, se assim quisermos chamar. E o que é que esse ano foi um ano de viragem para mim, claro, não é? Primeiro, porque foi um ano em que eu estive fora do meu país, das minhas origens, longe dos meus, um ano de muita introspeção, de uma grande transformação interior, porque eu estava mesmo a precisar disso e acabei por conseguir que isso acontecesse também, e um ano de conhecimento e a experiência na prática, porque durante esse ano eu consegui visualizar e experimentar uma educação mais consciente numa escola. Como é que era possível educar e formar crianças e jovens para uma responsabilidade, para a criatividade, para a liberdade? De repente eu estava numa escola onde não havia adultos a gritar com crianças, onde não havia castigos, onde não havia recompensas e onde havia, sim, muita negociação. Imaginem, para mim foi assim incrível poder constatar que tudo aquilo que eu gostava e já acreditava antes era efetivamente posto em prática. Era possível. E depois dessa experiência, eu jamais poderia ver a educação de uma outra forma. Era possível educar de uma forma mais consciente, integrada, utilizando ferramentas e estratégias muito diferentes daquelas que me tinham ensinado na minha vida familiar e escolar, e diferente até daquilo que muitos professores na universidade me tinham dito que era possível de fazer enquanto professora. Por isso, depois dessa aprendizagem, eu tive muita dificuldade em voltar ao ensino tradicional, às escolas tradicionais, mas filo, não é? Filo, com algum sofrimento no início, porque na altura eu não tive a coragem, a maturidade para fazer muito diferente. Mas lá está, o nascimento da minha filha e a maternidade veio a relembrar-me, afinal, quem é que tu queres ser? O que é que tu queres fazer com todo esse teu conhecimento e essa tua experiência? E quando nós acreditamos muito em algo, ficamos com aquela sensação, e às vezes é verdade mesmo, de que o universo conspira a nosso favor. E por isso, como eu já tinha partilhado muito estas ideias e esta minha vontade com vários amigos e outros pais, consegui fundar um projeto educativo baseado então nessa pedagogia integrativa, onde a minha filha pôde frequentar até os 6 anos de idade, juntamente com outras crianças. E na prática eu acompanhei e estive nesse projeto alguns anos da minha vida e por isso eu sei que é possível aplicar também no contexto educativo todas as práticas e ferramentas que nós ajudamos a divulgar, mas sempre com o chapéu do não julgamento
e, e de não acharmos que vai ser tudo perfeito. Não, isso não existe, não é? Agora, existe sim uma educação mais orientada para a consciência, para o respeito, para o amor com um amor que é incondicional, ok? Com estratégias novas, diferentes daquelas que fomos habituados a viver e a aprender ao longo da nossa vida. Pois bem, como eu estava a dizer, não é? Fui professora e depois surgiu este projeto educativo e eu continuei no mundo da educação porque a minha filha de alguma forma me veio trazer esta energia adicional de faz qualquer coisa com aquilo que tu sabes e eu fui mais a fundo nestas áreas do desenvolvimento humano também para me aperfeiçoar e por isso as áreas do coaching, do mindfulness, da parentalidade consciente, que surgiu nessa altura também, não é? Da inteligência emocional, da programação neurolinguística e outras tantas, surgiram a partir do momento em que a minha filha nasce. E são estas ferramentas que hoje em dia percebo que estão todas relacionadas e fazem parte da prática do que pode ser uma educação mais consciente. Hoje em dia, eu trabalho muito com adultos, que são pais também, que são profissionais, e vou percebendo que está tudo relacionado, porque nós não conseguimos ser profissionais só, não é? Nós levamos para o nosso domínio profissional aqueles que são os nossos desafios da vida pessoal e familiar, e o contrário também vai acontecendo. E nestes contextos, eu vou relembrando então daquilo que é importante para elevarmos a nossa saúde emocional. O que é que nós podemos fazer? E costumo apresentar então 5 passos, não é? E estes passos muito inspirados no livro de Oliver James, que eu vou adaptando à minha vida pessoal e vou adaptando também aos contextos profissionais e faço para que as pessoas vão passando por estas experiências para então conseguirmos uma vida mais equilibrada, com estratégias simples e práticas, que com experiência nós conseguimos ver resultados. Então, o primeiro passo passa por criarmos mais momentos insightfulness, não é? E este é um termo que eu gosto muito de utilizar, não consigo propriamente encontrar uma tradução para português que queira dizer exatamente a mesma coisa. São momentos em que nós devemos parar para refletir sobre quem somos, para refletir sobre o que é que acabamos de fazer e correu muito bem ou correu menos bem, retirar daí aprendizagem. O que é que eu posso fazer melhor? O que é que eu posso fazer diferente? Lá está, quando nós estamos com os nossos filhos e na nossa parentalidade, tomar consciência de quando as coisas correm menos bem e em vez de nos castigarmos, de nos punirmos, fazermos esta pergunta poderosa, não é? O que é que eu levo daqui? O que é que eu aprendo daqui? Como é que eu posso fazer diferente numa próxima vez? Se és professor e educador, levar esta e estas estratégias também para a sala de aula. Criar mais momentos de insightfulness, de introspeção. Convidar as crianças e os jovens a tomarem consciência do que é que correu menos bem e como é que eles podem aperfeiçoar. O foco não está naquilo que correu mal, está antes em como fazer melhor. O que é que eu aprendo daqui? O segundo passo para uma saúde emocional mais equilibrada passa por desenvolvermos mais e mais a nossa autenticidade.
Autenticidade significa nos conhecermos bem, termos consciência do que é que estamos a pensar, do que é que estamos a sentir, do que é que estamos a dizer e a fazer. E isto dito assim de uma forma leve parece algo muito simples, mas na verdade sabemos que é complexo, não é? Para já, a cada momento ter a consciência daquilo que estamos a pensar, sabendo que aquilo que estamos a pensar está a explotar em nós emoções. E fica daqui já uma dica, um lembrete muito, muito importante nas nossas vidas. Tudo aquilo em que estamos a pensar está a explotar emoções. Portanto, se os meus pensamentos são positivos, eu estou a explotar em mim emoções que me aproximam ao prazer. Se os meus pensamentos são negativos, eu estou a explotar em mim emoções que me aproximam mais à dor, está bem? E ter consciência disto é já maravilhoso. E depois, dentro da autenticidade, é nós identificarmos as nossas emoções, reconhecer as nossas emoções. O que é que eu estou a sentir de verdade? E o que é que me leva a sentir aquilo que eu estou a sentir? De onde vêm estas emoções? E o que é que estas emoções provocam em mim? O que é que me convidam a fazer? E faz sentido eu fazer aquilo que a emoção me está a convidar a fazer? Pois é. E depois entra aqui, ou deve entrar aqui o nosso processo de gestão emocional, que é darmos vida às nossas emoções de forma equilibrada, o mais equilibrado possível a cada momento. A autenticidade significa também nós termos muita consciência daqueles que podem ser os nossos pontos fortes e os nossos pontos vulneráveis. Em que é que eu sou boa? E em que é que eu não sou assim tão boa? E eu gosto disto? Se eu não gosto tanto das características ou dos aspectos em que eu não sou assim tão boa, temos assim várias hipóteses e as mais simples são eu aceitar que sou assim e encontrar aqui mais-valias ou fazer por melhorar. Estamos sempre a tempo de melhorar aquilo que não gostamos tanto em nós, por exemplo. E às nossas crianças e aos nossos jovens ficar então cada vez mais o convite para perguntar como é que eles estão a sentir e escutar de verdade as suas emoções, sem julgar, sem haver crítica. Dar espaço a todas as emoções. É comum nós ouvirmos os outros ou as crianças dizerem, por exemplo, que se estão a sentir irritadas, zangadas, e quase que nos apetece ir lá e dizer: não, não é isso que tu estás a sentir, não é bonito estar a sentir isso, não é bonito estar a dizer isso. O desafio é escutar as emoções, reconhecer, é ajudar as crianças a reconhecerem também as suas emoções e, em vez do porquê que tu estás a sentir isto, começar as nossas perguntas pelo porquê, que há aqui uma outra dica, não é? É substituir por o que é que te levou a sentir isso que tu estás a sentir. Fica diferente. Em vez do porquê, que nos leva mais ao julgamento, não é? E o outro parece que tem que entrar automaticamente no modo de defesa. Quando substituímos o porquê por o quê, não é? Há aqui um maior interesse e um menor julgamento da nossa parte e os outros sentem-se efetivamente mais à vontade por partilharem aquilo que está a acontecer de verdade. E é nesta autenticidade que nós podemos convidar também os nossos jovens e as nossas crianças a descobrirem os seus pontos fortes e a assumi-los sem medo. Em que é que eles são bons? Há muita crença de que quando dizemos aquilo em que somos bons, nos estamos a gabar, nos estamos a colocar num patamar superior a outros. E não tem de ser assim. Assumir aquilo em que somos bons ajuda-nos a nos sentirmos mais satisfeitos, mais felizes, mais empoderados. E quando nós estamos nesse lugar de satisfação, estamos num lugar de equilíbrio, de bem,
em amor, tomamos decisões de uma forma consciente, não temos tanta necessidade de magoar os outros. É ótimo sabermos os nossos pontos fortes. E ajudar e ensinar as crianças a identificar também os seus pontos vulneráveis, menos bons. Não para lhes apontar o dedo e para fazer pressão que eles têm que melhorar isso, porque às tantas têm o efeito contrário, mas para os ajudar a lidar com os seus pontos vulneráveis, a assumir isso, a aprender e a divertirem-se com isso também. E a nossa tendência é um bocadinho ao contrário. É quando vemos um ponto vulnerável nas nossas crianças, dá-nos vontade de chegar lá e tirar isso, não ver isso, eliminar isso. E ao fazermos desta forma, estamos a contribuir para que eles deixem de gostar deles próprios, acharem que têm um problema. E o nosso desafio é não nos focarmos nesse problema, é exatamente o contrário. O desafio é ensiná-los a ver os obstáculos, as situações menos positivas e retirar daí partido. Maravilhoso, não é? Se assim conseguirmos fazer mais e mais. Então já falámos de insightfulness, já falámos de autenticidade para uma saúde emocional e o terceiro passo, claramente, é o mindfulness, a capacidade que nós precisamos de ter para estarmos mais atentos àquilo que está a acontecer no aqui e no agora, sem julgamento, não é? Com presença, já falámos aqui muito sobre isso. A capacidade que nós devemos ter de usufruir de cada momento e de olhar para os outros, para as nossas crianças e os nossos jovens também, como eles são, e ajudá-los a que eles estejam cada vez mais no momento presente, numa altura em que é cada vez mais desafiante, porque está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo à nossa volta. As tecnologias estão cá para ficar, não há como fazer de conta de que não existem, não há como impedir que isto aconteça, mas podemos criar limites, não é? Na nossa utilização das tecnologias, podemos desenvolver mais estratégias para estarmos nós, adultos, mais atentos e focados e darmos esse exemplo e estratégias para que as nossas crianças nas nossas casas tenham momentos de mindfulness. E não é preciso retirar muito tempo para estarmos em modo meditação, não é? Sentados, iluminados, lindos e maravilhosos, como se estivéssemos no alto de uma montanha, sem nada a acontecer à nossa volta. O desafio é exatamente o oposto, que é como é que nós permanecemos no caos que é a nossa vida a maior parte dos dias, principalmente quem tem filhos ainda pequenos por casa, e fazemos por estarmos mais atentos, mais presentes, mais conscientes e os convidamos a isso também. Uma tarefa de cada vez, dando importância, dando valor e baixando principalmente aqui a nossa crítica e o nosso julgamento. Professores e educadores, nas vossas salas de aula, convidem mais os vossos alunos à presença, cativem-nos, podem fazer momentos de escuta ativa, momentos de pausa, momentos de silêncio, momentos de consciência corporal. Há tantas estratégias hoje em dia que podemos levar para a sala de aula e que duram tão pouco tempo e têm benefícios tão enormes. Só o facto de os convidarmos a pararmos, fazerem 3 inspirações e expirações profundas e no final escreverem como é que se estão a sentir, por exemplo. Ajudamos a que eles tomem consciência corporal, emocional, ajudamos a que eles partilhem as suas emoções e sabemos nós que de cada vez que partilhamos o que estamos a sentir, ou dito de outra forma, de cada vez que identificamos e reconhecemos aquilo que estamos a sentir, nós estamos a dar vida às nossas emoções, nós estamos a regular as nossas emoções.
Porque as emoções estão a ser vistas. E quando elas não estão a ser vistas, é aí que nos dão problemas, não é? A emoção está ali, olha, 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 estou aqui, vê-me, por favor, dá-me atenção. Nós temos não, nem pensar que isso não é bonito, eu não quero, não é? E ao fazermos isto, nós estamos a lutar com as emoções. E é aí que elas vão ficar armazenadas em nós e vão fazer por aparecer nos momentos em que nos vão dar menos jeito, ok? Então, se nós nas nossas casas arranjarmos mais e mais estratégias de parar e identificar as nossas emoções, verbalizar e nas nossas salas de aula criarmos micromomentos de autoconsciência emocional, nós estamos a contribuir para que os outros regulem as suas emoções. E sabemos que ao fazermos isso, nós estamos a ter mais consciência das nossas ações, nós estamos a nos tornarmos pessoas menos agressivas física e verbalmente, ok? Quem consegue identificar as suas emoções e verbalizar as suas emoções torna-se uma pessoa menos agressiva física e verbalmente do que aquelas que não conseguem identificar, é o que vários estudos nos dizem. E para não demorar assim muito mais, passamos aqui ao quarto passo para uma saúde emocional, que é criar cada vez mais momentos de playfulness, como diz Oliver James. Playfulness é vivermos com entusiasmo, com alegria, como se fôssemos crianças, a energia das crianças, o brincar, dar espaço para o humor nas nossas vidas, levar as vidas com mais leveza, nos colocarmos também mais no lugar das nossas crianças, nas nossas casas, brincarmos mais com elas. Não temos que gostar de brincar a tudo, fazer tudo, ok? Sem essa pressão, mas encontrarmos atividades e momentos que são de prazer para nós e podem ser de prazer para elas também. E explicar-lhes as coisas com mais criatividade, encontrar estratégias para as levar a fazer as suas tarefas com mais leveza, com mais criatividade, não estarmos a fazer as coisas sempre da mesma forma, não é? Há até aquela frase que se diz muito que é fazer as coisas da mesma forma para ter o mesmo resultado quando não nos agrada, não é uma decisão muito inteligente, verdade? Então, encontrar aqui outras estratégias, sair da nossa zona de conforto, não ficarmos por aquilo que, que já sabemos há muito tempo, fazermos por aprender outras práticas, outras coisas que podem funcionar melhor nos momentos com as nossas crianças. E, por favor, professores e educadores que estão desse lado, levem para as vossas salas de aula mais atividades divertidas, fora da caixa, com entusiasmo. As nossas crianças também estão a precisar muito disso. Experimentem fazer diferente, não se ficarem pelas estratégias que já aprenderam e que podem estar desatualizadas. Aprender, eu acho que é isso, estarmos com este espírito de aprender e fazer diferente e não levar tudo tão a sério, tão a peito. E agora que disse isso, lembrei-me de convidar os pais e os educadores e professores a não levarem tão a peito aquilo que as vossas crianças e os vossos jovens dizem, porque isso coloca-nos muitas vezes num sítio de conflito, não é? De pouca empatia. Em vez de levarmos tão a sério e ficarmos presos àquilo que a criança fez ou disse de forma deselegante, desajustada, investigarmos mais o motivo que está por detrás daquilo ter acontecido, não é?
e brincar até com a situação, passando uma mensagem. A mensagem que deve ser sempre passada, não é? De responsabilidade, de consciência, de consequência, mas não ficarmos presos à mágoa. Vermos mais antes o perdão, a resolução das situações que podem correr menos bem nas nossas casas e nas nossas salas de aula. E, finalmente, o quinto passo para uma saúde emocional, as relações que devem ser mais fluídas, cultivar relações fluídas. E claro que quando nós nos tornamos mais conscientes com os nossos momentos de insightfulness, quando nós nos tornamos pessoas mais autênticas, mais atentas, mais divertidas, naturalmente vamos desenvolver relações mais fluídas. E a parentalidade e a educação consciente convidam-nos a nos focarmos mais na relação. Que relação é que nós queremos ter com as nossas crianças? E esta relação deve estar baseada, claro, no respeito, no amor, no igual valor, na integridade. E para isso nós podemos criar micro rituais, não é? Que nos levem a desenvolver esta relação mais saudável. Perguntas poderosas que podemos utilizar aqui conosco é: o que é que eu estou a fazer para contribuir para uma relação saudável? Que palavras é que eu estou a utilizar? Nas minhas formações, e alguns de vocês que estão aí sabem, eu costumo fazer muita prática das palavras generosas, porque nós estamos mais habituados à crítica, ao julgamento, a apontar o dedo, e as palavras de insulto e de mágoa surgem com mais facilidade. E precisamos claramente de treinar mais palavras amorosas, mais palavras gentis, para equilibrar as outras que já foram ditas de forma desagradável. E vou terminar esta minha conversa de hoje, que já vai assim um bocadinho longa, com uma prática que eu utilizo mesmo muito para elevar então o nosso astral, a nossa energia, e que ajuda a que os outros sejam imbuídos neste espírito também. Então, se és mãe e estás desse lado a te pôr muito em causa, a perder a força, a acreditar que não és capaz, eu digo-te que é só uma fase e que tens todo o potencial dentro de ti para ultrapassar esta fase com amor, com persistência. E estamos cá deste lado também para ajudar no que for necessário. E tu que és educador e professor e já perdeste aquele entusiasmo, aquele brilho nos olhos, porque a vida está muito difícil nas escolas, eu peço-te, por favor, que voltes a pensar no que te move, no que te inspira e na tua missão importante enquanto educador e professor. Eu preciso que estejas alinhado em amor. As crianças e os jovens precisam de educadores cada vez mais autênticos e conscientes. Eu, Sílvia, desejo que sejas muito feliz e que durante o dia de hoje e nos próximos dias sejas capaz de desejar a felicidade a mais e mais pessoas à tua volta. Porque quando nós desejamos a felicidade aos outros, nós estamos a usufruir dessa sensação incrível de nos tornarmos, de sentirmos mais felicidade, de nos sentirmos melhor. E ao fazermos isso, os outros vão sentir a nossa energia, a nossa vibe, e vamos contribuir para que se relacionem connosco de uma forma também mais gentil, mais amorosa.
E a afirmação final é mesmo esta: desejo que sejas feliz. Até breve, e se gostam das nossas conversas, já sabem, podem seguir-nos aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Muita gratidão pela vossa presença. Até já.